CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Todas as sextas-feiras aprendemos um pouquinho mais sobre tecnologia com a participação do nosso comentarista Gilberto Sudré, que está no estúdio conosco, até porque hoje, né, Sudré, é dia de sorteio do seu livro autografado para os ouvintes que encaminharam nos últimos 30 dias as perguntas e questionamentos sobre como a gente pode facilitar a nossa vida com a internet, com a tecnologia, com o funcionamento dos celulares. E o Gilberto, essa semana, ele, só lembrando aqui para o nosso ouvinte, na última segunda-feira, eu falava com um representante da Associação dos Funcionários da Agência Brasileira de Inteligência, a ASBIN, e o nosso entrevistado, Neri, ele contava que existem pelo menos 300 mil brasileiros grampeados, né? E ele até dizia que isso não era um procedimento nem legal. A estimativa é de que pelo menos 15 mil eram fruto de decisões judiciais e os outros tantos eram os grampeados pelas chamadas maletas, né? E o Gilberto participou, inclusive, daquele dia da entrevista, dizendo que há mesmo sérios riscos de segurança para quem fala no celular, para quem envia e-mail, né? O próprio Neri falou que hoje há até risco para quem usa as linhas de voice, né, pela internet e fazem uso dos telefones pela internet, porque à medida que a tecnologia vai se sofisticando, o crime também, né, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Fernanda. É uma corrida de gato e rato. Quando você se protege, os atacantes, os hackers, tentam achar outras formas de furar o bloqueio. Então é uma questão bastante interessante. E aí eu acho que a gente poderia aproveitar esse gancho do Neri para a gente dar mais orientações para o ouvinte exatamente sobre essa segurança. Exatamente. A questão de segurança, principalmente a parte de voice over IP, por exemplo, a parte de e-mail, é um item interessante você de cuidar na parte de criptografia, é uma questão importante, senhas, uso de senhas, uso de questões de você proteger o seu acesso à internet através de canais criptografados. Então, a parte de tráfego de chat, de conversas via MSN, por exemplo, que não passa na internet de forma criptografada, de forma embaralhada. Então, ou seja, quem tiver, ou se tiver alguém monitorando aquela comunicação naquele momento, vai conseguir ler ou saber tudo que está sendo falado naquele momento. As redes sem fio também é um outro problema importante, que os dados em geral passam de forma completamente aberta na rede, ou seja, no ar. Então quem tiver um equipamento que tem uma placa de rede sem fio pode também monitorar o sinal e saber tudo que está se falando por ali, né, por aquele meio de comunicação. E hoje a gente aproveita também para falar sobre etiqueta na internet. Exatamente. É chique isso, hein? Exatamente. Conhecido como netiqueta. Né? Aproveitando aqui a participação do Sérgio da Serra, que mandou um e-mail para a gente aqui de participação, falando sobre algumas dicas, né, de como seriam as melhores formas de se enviar um e-mail para alguém. Então, aproveitando aí o gancho do Sérgio da Serra, vamos falar um pouco então sobre etiqueta, ou a chamada de netiqueta. Né? Ou seja, da mesma forma que a gente tem na vida real alguns hábitos, né, interessantes ou boas práticas de etiqueta, na vida virtual também isso acontece. Então, começando a falar sobre e-mail. Então, ou seja, o que é interessante, quais são as boas práticas de e-mail? A primeira delas é sobre como você escreve um e-mail. Por exemplo, prática, né, na internet, que se você escreve um e-mail só com letras maiúsculas, é como se você estivesse gritando com o seu receptor. Então, com o destinatário, exatamente. Então, se você, por exemplo, quer enfatizar alguma coisa, coloque em negrito, ou então coloque entre asteriscos, por exemplo, uma palavra. Mas se você escreve um e-mail todo com letras maiúsculas, é um símbolo de indelicadeza. Você está como se estivesse gritando com a pessoa que está recebendo o seu e-mail. Então, essa é uma questão interessante. É legal que a pergunta do Sérgio, né, quando ele nos enviou o próprio e-mail, ele diz o seguinte: olha, a gente usa muito, né, e diariamente o e-mail como um veículo, como um canal de comunicação, né? E exatamente eu não sei como que eu devo me apresentar, se eu devo assinar ou não, se a gente dá bom dia, se a gente chama as pessoas com o mesmo grau hierárquico aí que a gente deva chamar em correspondências de papel, né? E era essa dúvida dele. E aí você já está dando primeiro aí que o primeiro alarde é não bote nada em caixa alta. Exatamente. Outra questão interessante é o seguinte: e-mail não é um livro. Então as pessoas que normalmente recebem muitos e-mails, né? Então, seja prático, direto, você faz uma introdução rápida, seja bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, ou então olá,
fulano, né? E aí vai direto ao assunto, seja rápido, direto, porque as pessoas que recebem muitos e-mails também, normalmente. E aí não tem tempo de ficar naquela introdução longa, falando como é que vai a família e o futebol e tal. Ou seja, vai direto ao assunto, vai direto ao ponto da situação. Outra dica interessante, né, que faz parte da netiqueta também, é coloque o campo assunto, aquele campo assunto do e-mail, preencha o campo assunto, porque as pessoas também que recebem vários e-mails, facilita a pessoa do seu destinatário de selecionar melhor os e-mails e saber quando é que ele vai ler, qual é a prioridade que ele vai tratar alguns assuntos, que alguns são prioritários, outros nem tanto. Então, coloque no campo de assuntos também qual é a situação. Aproveitando também, vou falar de uma outra dica que é muito interessante também, é o seguinte: quando você vai mandar um e-mail para muitas pessoas e tem aquelas cartas, piadas que muitas pessoas mandam para vários destinatários, correntes, né? Isso não deve ser mandado via e-mail, né? Mas de qualquer forma, se você vai ter que mandar algum documento que vá para muitas pessoas, use um campo chamado de CCO. Ou BCC, quando não é o software, a aplicação é em inglês, que é o com cópia oculta. Ou seja, você vai colocar naquele campo, naquela região, vários e-mails dos destinatários, mas eles não vão receber ou não vão saber para quem essa correspondência, esse e-mail foi. Por que isso? Primeiro, por uma questão de privacidade. Porque quando você coloca num campo de destinatário, né, convencional, aquela lista interminável de e-mails, todas as outras pessoas que receberam o e-mail também vão saber para quem ele foi. E você está expondo, na verdade, endereços eletrônicos de pessoas que talvez não queiram que seus endereços sejam expostos. Então esse é o primeiro momento. Pode alguém ir lá copiar aquele e-mail todinho. Exatamente. E começar a fazer uso dele. E esse é o segundo problema, que é os spammers, que são aquelas pessoas que mandam spams, que são os e-mails não solicitados, copiam essa lista de e-mails para mandar a partir dali novos e-mails não solicitados. Então, ou seja, é uma grande indelicadeza você fazer isso. Você está expondo, na verdade, a privacidade de outras pessoas que talvez não queiram que sua privacidade seja exposta. Então é uma questão interessante, né? Sodré, e que tipo de linguagem a gente usa, né? Porque a gente sabe que a linguagem da internet, ela cada vez mais ela fica mais própria, né? Apesar de todos os professores de português a condenarem por conta da abreviação das palavras e da rapidez com que as pessoas escrevem na internet, né? O cuidado do português ficou além, né? Essa é uma questão interessante. Apesar de toda a evolução tecnológica, o português ainda está em moda. Então, ou seja, escrever corretamente, com acentuação, pontuação, um e-mail, é uma questão importante. Principalmente porque o e-mail, como é um texto escrito, é muito difícil você transferir ou transportar emoção ou então algum tipo de opinião. É difícil, se você não escreve corretamente, é difícil você transportar o que você realmente está querendo dizer. Então, use corretamente o português, a pontuação, a acentuação, para que o seu interlocutor realmente entenda a mensagem que você quer passar para ele. Então, é uma questão importante. Dá para fazer a correção do português na própria caixa de e-mail? Dá. Alguns aplicativos de e-mail já têm integrado a ele um corretor ortográfico ou sintático, então ele já te ajuda a você não cometer alguns erros mais graves no português. Por dúvidas, né? Faça a revisão, né? Exatamente. Uma coisa interessante, a gente está chegando agora no final do ano, né? Ou seja, Natal, aí muitas pessoas se sentem motivadas a fazer aqueles arquivos de apresentação, de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo, boas festas. Isso também é uma falha de etiqueta, ou seja, quando você manda um e-mail gigantesco desse para uma lista interminável de pessoas também, isso também você está o quê? Ocupando caixa postal dos destinatários, ocupando o canal de internet. Imagina se todas as pessoas resolverem fazer isso com toda a sua lista de contatos, né? Não vai ter internet nem caixa postal que suporte todo esse tráfego. Então, ou seja, o importante é a lembrança. Então, se eu mandar um e-mail de Feliz Natal, Ano Novo, mas não coloque aquelas imagens grandes, pesadas, vídeos, a música, porque na verdade isso PowerPoint. Isso, exatamente. Aquelas slides, né, aquele PowerPoint, isso também vai pesar na caixa postal dos seus amigos, né, os seus colegas, também importante. E quando eu recebo um e-mail, eu devo respondê-lo imediatamente mesmo que eu não tenho uma resposta? Qual deve ser também o feedback de quem recebeu esse e-mail? A boa prática da internet diz que você deve responder um e-mail, pelo menos com um sinal de vida, até 48 horas depois que você recebeu, né? Então, se você recebeu um e-mail, em até 48 horas você fala assim, olha, recebi, ainda não tenho resposta, ou então estou providenciando, mas pelo menos para que o seu interlocutor saiba que você recebeu e que você está ciente daquela situação. É interessante. Agora, há casos também, Gilberto, e aí eu acho que é a pura falta da etiqueta da internet, de uma mesma pessoa mandar 10, 15 e-mails idênticos e seguidos. O que acontece? É algum erro no clicar?
Ou é exagero mesmo? Olha, pode ser. Muitas vezes as pessoas tem várias listas diferentes de amigos. Então, assim, vários grupos, e acaba esse e-mail ficando duplicado em várias pessoas. Então, em várias listas dessas. Então, ele manda para várias listas e acaba você recebendo várias vezes o mesmo e-mail. Isso também é uma questão de dar uma manutenção, né, nas suas listas de e-mail, para saber para quem você está mandando, exatamente, né, dessa situação. Ok, se você tem ainda dúvidas e sugestões sobre como você deve se comportar com etiqueta na internet, você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão para o programa aqui durante o horário do programa de 9h30 ao meio-dia. O 3223-5911 é o telefone do estúdio da Rádio CBN. Ou, depois desse período, também para o e-mail do quadro CBN e a Tecnologia, @gmail.com. Isso aí. Bom, Gilberto, agora é a sua vez, o seu sorteio. Muito bem, então Do Antenado. O livro Antenado na Tecnologia. Temos aqui, entre vários ouvintes que participaram aqui do CBN Tecnologia até hoje, temos aqui a Maria Júlia, de Jardim Guanabara, na Serra, foi uma das sorteadas aqui com o livro. Então a produção vai entrar em contato com a Maria Júlia para receber aqui o livro, especialmente autografado para ela. E o Daniel de Vitória, também foi um dos sorteados aqui pelo CBN Tecnologia, e vai também receber um exemplar do livro Antenado na Tecnologia. A gente agradece a todos os que participaram, que enviaram sugestões e perguntas, e a gente promete continuar respondendo, inclusive, né, Gilberto? Com Essas certeza. que ainda não entraram na nossa pauta do quadro, mesmo que o sorteio tenha terminado hoje, as pessoas vão continuar recebendo suas respostas ao vivo aqui no quadro do Gilberto Sudré. Exatamente. Todas as perguntas que foram enviadas para a gente aqui são registradas, estão guardadas. A gente vai ao longo dos programas do CBN Tecnologia, a gente vai respondendo aqui ao vivo para todos os ouvintes. E só aproveitando que o Gilberto está aqui no estúdio, na quarta-feira os nossos ouvintes acompanharam conosco aqui um desafio do consumo e do trabalho, né? Com os comentaristas Gustavo Tardem e Ana Paula Altalceda. Pois é, o Gilberto agora é que está desafiando a Ana Paula. Ele disse que está disposto a fazer um debate com ela sobre as relações de trabalho e como que a gente usa a internet, a tecnologia no nosso ambiente de trabalho. O desafio já foi aceito, viu, Gilberto? Agora a gente só precisa marcar o dia deste encontro de vocês. Será um grande prazer aqui a gente debater, os ouvintes também participarem aqui do debate, falando sobre dúvidas, sugestões sobre esse assunto. Certo, Gilberto, muito obrigada. Te vejo na próxima sexta. Obrigado, Fernanda. Bom final de semana aos ouvintes da CBN também, e até a próxima sexta.